Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o caso super bizarro da Kenneka Jenkins. Para quem ainda não conhece, o corpo dela foi encontrado dentro de um freezer em um hotel e para muitas pessoas o caso continua sem explicação até hoje. Gente, eu vou pedir desculpas se vocês ouvirem muito barulho, tá muito calor e eu tô gravando com a janela aberta, senão eu vou cozinhar aqui. E antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, se vocês curtirem o vídeo. Deem uma olhadinha em outros vídeos do canal também. Se vocês gostarem mesmo, vocês se inscrevam. E compartilhem o vídeo com pessoas que vocês acham que vão curtir o conteúdo. A Kenneka Jenkins nasceu no dia 27 de maio de 1998 em Chicago. Ela tinha apenas 19 anos quando o caso aconteceu. Ela foi descrita como uma pessoa alegre, inteligente, esperta e que tinha um sorriso muito bonito desde criança. E como o pai dela não foi mencionado em nenhuma matéria que eu li, somente a mãe dela, eu acredito que ela tenha sido criada somente pela mãe dela mesmo, Teresa Martin, e elas tinham uma relação muito boa também. A Kenneka tinha o sonho de se formar em enfermagem e em 2017 ela conseguiu um emprego numa casa de repouso, então ela decidiu comemorar esse emprego e o aniversário de uma amiga dela, Irene, juntas no dia 8 de setembro de 2017. A mãe dela, não ficou muito bem claro se foi em 2017 mesmo, mas a Teresa descobriu um câncer de mama e em setembro ela precisou passar por uma cirurgia por conta desse câncer. Então ela estava de repouso e a Kenneka estava cuidando dela. Mas como eu mencionei, no dia 8 de setembro ela resolveu sair com umas amigas para comemorar. E ela avisou a mãe dela que elas iriam no cinema e iriam jogar boliche também. Mas na verdade elas foram em uma festa em um hotel em Illinois chamado Crowne Plaza Chicago O'Hare Hotel. E ela pegou o carro da mãe dela emprestado. Elas chegaram no hotel 1 da manhã, a polícia conseguiu checar as filmagens delas chegando. E elas ficaram na festa compartilhando, fazendo live em Facebook, Snapchat, compartilhando alguns momentos da festa, onde foi possível ver também que elas estavam um pouco estressadas, porque tinham uns caras dando em cima delas, mas de um jeito muito grosseiro, e elas já tinham pedido para eles pararem, e eles não paravam. Então elas estavam um pouco estressadas com isso. E 1h30 da manhã, a Kenneka mandou uma mensagem para a irmã dela. Eu não consegui localizar o conteúdo dessa mensagem, mas foi a última vez que ela entrou em contato com a família dela. Por volta das 3 da manhã, a Kenneka e suas amigas resolveram ir embora. Só que quando elas chegaram no saguão do hotel, a Kenneka percebeu que ela tinha esquecido o celular e alguns pertences dela na festa. Mas nesse ponto, ela já estava muito embriagada, então as amigas dela resolveram buscar os pertences para ela. Algumas fontes dizem que elas deixaram a Kenneka no saguão do hotel e outras fontes falam que elas levaram a Kenneka até o 9º andar e elas entraram no quarto para procurar as coisas enquanto ela ficou no 9º andar esperando, mas eu acredito que ela tenha sido deixada no saguão mesmo. Elas ficaram mais ou menos uns 10, 20 minutos procurando e quando elas encontraram as coisas, elas voltaram. Só que quando elas chegaram no saguão, a Kenneka já não estava mais lá. Então elas começaram a procurar pela amiga. Elas procuraram por 1 hora, 1h30. Quando foi umas 4h30 da manhã, elas não estavam encontrando a Kenneka. Resolveram ligar para a mãe dela para perguntar se a Kenneka já tinha chegado em casa. Como elas não encontraram a amiga, elas já pensaram que ela tinha voltado sozinha para casa mesmo. Mas quando a Teresa falou que a filha dela não estava em casa ainda, as amigas ficaram preocupadas e falaram para a mãe que elas tinham perdido a Kenneka, que não estavam a encontrando. Então elas foram até a casa da Teresa para buscá-la e levá-la até o hotel para elas continuarem procurando pela amiga. A Teresa chegou mais ou menos 5h30 da manhã no hotel junto com as amigas
e começaram a procurar pela Kinika. E ela falou que ela teve a impressão de que as amigas estavam escondendo alguma coisa dela, só não sabia o que. E ela também teve a impressão de que elas tinham usado drogas. Então ela perguntou se a Kinika tinha bebido alguma coisa e elas falaram que ela tinha tomado só um drink. Mas a Teresa falou que um drink seria o suficiente para derrubar a Kinika porque ela era muito fraca para bebidas alcoólicas. A Teresa pediu ajuda na recepção do hotel, pediu para ajudarem a procurar a filha dela, mas ninguém se prontificou a ajudar. Então ela pediu para olhar as câmeras de segurança ou para algum segurança do hotel olhar as câmeras, mas eles informaram que só a polícia poderia checar as câmeras de segurança. Então às 7h15 ela ligou para a polícia, a ligação demorou mais ou menos 3 minutos. E a pessoa que atendeu essa ligação falou que provavelmente a Kinika estava bêbada em algum banheiro de quarto do hotel e que ela voltasse para casa, esperasse a filha dela, porque provavelmente ela voltaria depois. Sinceramente, eu achei extremamente desrespeitoso o jeito que essa pessoa falou com a Teresa, mas mesmo assim ela resolveu esperar e depois de algumas horas, quando ela viu que a filha dela não retornou, ela ligou para a polícia de novo, informando sobre o desaparecimento. Então, as buscas pela Kinika começaram a 1h15 do dia 9 de setembro. A equipe do hotel alegou para a polícia que eles já tinham visto as filmagens e que eles não tinham visto nada, não tinham encontrado nada de diferente. E eu não sei por que motivo a polícia aceitou isso e não checou logo as filmagens, mas eles procuraram pelo hotel todo e em algum momento algum policial resolveu finalmente conferir as filmagens das câmeras. Em outras fontes eu vi que foi um funcionário do hotel que encontrou o corpo da Kinika, mas de qualquer forma a polícia encontrou essas filmagens e viu que a Kinika estava sozinha em alguns corredores do hotel. Ela estava cambaleando, claramente embriagada, e estava se apoiando nas paredes dos corredores. Isso era por volta de 3h20 da manhã. E as filmagens mostram ela caminhando em algumas partes do hotel, passando por escadas, até que ela entra numa cozinha que estava em reforma. Apesar dessa cozinha estar em reforma, a geladeira estava funcionando porque eles estavam fazendo um estoque lá de um outro restaurante que tinha aberto recentemente no hotel. As filmagens também mostraram ela entrando em um banheiro masculino, mas saindo sozinha até que ela chegou nessa cozinha. E depois eles não encontraram mais nenhuma filmagem dela, só mostrou que ela estava nessa cozinha andando próximo a esse freezer que ainda estava funcionando normalmente. Então a polícia fez uma ligação de que ela poderia ter entrado nesse freezer e resolveu procurar por lá. E aí que entra outra versão de que um funcionário do hotel teria aberto o freezer e visto o corpo da Kinika. O freezer ficava aproximadamente 1 grau. E pelo que eu entendi, tinha uma parte de uma geladeira na frente e na parte de trás era o freezer. Não sei se tinha uma porta separando e as luzes ficavam apagadas. O corpo da Kinika foi encontrado à 1 da manhã do dia 10 de setembro. O corpo dela estava deitado no chão, ela estava vestindo uma jaqueta e uma calça jeans que aparentemente estavam rasgados. Em algumas fontes eu vi que ela estava sem nada por baixo, em outras fontes eu vi que ela estava usando um sutiã branco e ela também estava com um pé descalço. No primeiro momento a polícia falou que não suspeitava de nenhum crime, que provavelmente aconteceu um acidente, a Kinika estava muito embriagada e provavelmente ela entrou no freezer sem perceber que ela estava entrando no freezer. E a porta fechou, ela não conseguiu mais sair. A mãe dela falou que a polícia levou 4 horas para liberar que ela visse o corpo da Kinika.
E eu realmente não sei como isso funciona, como é o procedimento, se realmente demora, mas a mãe dela mencionou isso. Ela mencionou como se a polícia estivesse escondendo alguma coisa, mas como eu falei, eu não sei como é o procedimento, se no momento assim de um acidente a família já pode olhar o corpo. A primeira autópsia realizada foi inconclusiva, então eles fizeram uma segunda, onde a causa da morte foi dada como hipotermia. No relatório apareceu que a Knika não tinha nenhum sinal de luta, nenhum sinal de agressão e também nenhum sinal de abuso sexual. Era somente a hipotermia mesmo. Mais um exame toxicológico foi feito, onde foi concluído que ela tinha um nível de 0,112 de álcool no sangue, ou seja, ela estava muito embriagada. Nesse exame também descobriram que ela tinha ingerido um remédio que serve tanto para controlar crises de epilepsia como para aliviar enxaquecas, e também em alguns casos pode ser usado para perda de peso ou controlar espasmos musculares. Quando isso foi mencionado, a Teresa falou que a Knika não usava nenhum remédio assim, que ela não tinha nenhuma prescrição médica para esse tipo de remédio, então ela já achou suspeito. O caso foi concluído como morte acidental, mas a Teresa e os amigos da Knika acreditam que não, que algum crime foi cometido. Agora eu vou falar algumas teorias do caso para vocês. Como eu mencionei, a Teresa acredita que não foi um acidente e que provavelmente o hotel ou algum funcionário do hotel esteja envolvido, ou até mesmo alguma outra pessoa, mas como aconteceu no hotel, eles resolveram acobertar para não ficar com uma mídia ruim em cima da imagem do hotel, sabe? Ela falou que se eles tivessem permitido que ela olhasse as câmeras de segurança logo, eles teriam percebido que ela entrou no freezer e poderiam ter tirado ela de lá ainda com vida. Além disso, a Knika foi encontrada com as roupas rasgadas e a Teresa falou que existem mais perguntas do que respostas no caso de sua filha. Uma possível explicação sobre o fato dela estar sem as roupas seria de que a hipotermia, em alguns casos, causa um fenômeno chamado desprendimento paradoxal, onde a pessoa acaba sentindo uma onda de calor e por isso tira a própria roupa. Mas isso não explica onde estaria a roupa dela. Se ela tivesse tirado a roupa ali dentro do freezer, tipo a camiseta dela, a camiseta estaria lá. E não faria sentido também ela tirar a camiseta e não tirar a jaqueta. Uma outra teoria diz que os amigos da Knika entregaram ela por dinheiro para que ela fosse abusada sexualmente, e uma das evidências seria que em uma live do Facebook de uma das amigas dela, era possível ver uma mulher gritando e chorando. A polícia também analisou o vídeo e não conseguiu concluir de quem era aquela voz. A autópsia também mostrou que ela não tinha nenhum sinal de agressão ou abuso sexual. E as câmeras de segurança mostram que ela chegou sozinha no freezer, não tinha ninguém atrás dela, não tinha nenhuma sombra, então essa teoria não faz sentido. Uma amiga dela chegou a fazer uma postagem implorando para as pessoas pararem de falar sobre essas coisas, pararem de criar essas teorias mirabolantes, porque todos eles estavam sofrendo muito com a perda da Knika, que era uma amiga de infância. Algumas pessoas acreditam também que o hotel teria cobertado, como eu já mencionei sobre o que a mãe dela falou, né? Que o hotel teria cobertado para não ficar com uma mídia ruim em cima deles, que ou foi um funcionário ou foi alguém, e no momento do desaparecimento dela, na festa que ela esteve, inclusive, tinha muitos menores de idade e tinha muita droga, tinha muito álcool. E depois a polícia descobriu que quem tinha alugado o quarto foram duas pessoas, e eles tinham alugado o quarto com um cartão roubado. Então, e essas pessoas fugiram quando a polícia apareceu. Então o hotel queria manter distante essa história da mídia. Uma outra teoria diz que as filmagens em que ela aparece foram alteradas pelo pessoal do hotel para apagar uma pessoa que estaria seguindo ela, e por isso eles demoraram tanto para entregar as filmagens para a polícia. Só que isso também não faz sentido, porque daria muito trabalho para apagar, eu nem sei se isso é possível,
mas daria muito trabalho para apagar uma pessoa, e não só a pessoa, mas a sombra também dessa pessoa em todas as partes que ela aparece nas filmagens. E no vídeo também não mostra que ela tá preocupada, que ela tá fugindo de alguém, simplesmente mostra que ela tá cambaleando e muito distante mesmo, que ela não sabe onde tá, não entende o que tá acontecendo. Um ativista chamado Andrew Holmes falou que ele viu o vídeo, a parte em que a Kenneka entra sozinha no freezer, e essa declaração dele fez aumentar a curiosidade das pessoas e pedir que liberassem logo as filmagens para o público. Mas quando as filmagens foram liberadas, não tinha nenhuma parte mostrando que ela entrou sozinha no freezer. Só mostra até o ponto que ela entra na cozinha e que ela anda próximo ali do freezer, mas não entra. Então as pessoas acreditam que provavelmente o vídeo foi editado até pela própria polícia, apagando essa parte para encobrir um assassinato. Com isso, surgiram muitos vídeos no YouTube de pessoas comentando sobre o caso e falando, muitas delas, comentando que acreditam sim que existia alguém seguindo a Kenneka nos vídeos. Em 2018, a Teresa Martin entrou com um processo contra o hotel com uma ação de 50 milhões de dólares, alegando que o hotel foi negligente em não proteger sua filha, em permitir que rolasse uma festa com drogas e álcool com menores de idade, e que se eles tivessem permitido que ela visse as filmagens, ou se eles mesmos tivessem visto as filmagens, eles poderiam ter visto a Kenneka ali e feito a ligação de que ela entrou no freezer e poderiam ter tirado ela com vida do congelador. Ela afirmou também que nas filmagens era possível ver que ela passou por alguns funcionários do hotel. Eu não vi essas filmagens, provavelmente a polícia só liberou algumas partes mesmo, e que os funcionários não fizeram nada para ajudar ela, mesmo vendo que ela estava naquela situação, e que a autópsia concluiu que ela tinha tanto álcool no corpo que ela não seria capaz de abrir nenhuma porta. Ela estava muito fraca e não seria muito fácil ela abrir a porta do freezer. Ela mesma menciona que na época ela trabalhava em um lugar onde tinha um freezer parecido e que a Kenneka não teria condições de abrir uma porta daquela sozinha. Sobre a parte deles não permitirem que ela visse as câmeras, eu realmente entendo, realmente não é possível que uma pessoa veja, mas eles mesmos poderiam ter visto, poderiam ter checado e ajudado, então sim, eles foram negligentes nessa parte. Não custava nada eles terem ajudado ela naquele momento de desespero. Também acredito que foi muito negligente da parte da polícia atender aquela ligação dela desesperada e falar que a filha dela estava bêbada em algum banheiro. Eu achei que foi extremamente desrespeitoso com ela. Eu procurei, mas não achei atualização sobre esse processo. Eu acredito que ainda esteja em andamento, só que em segredo de justiça, ninguém sabe o que está acontecendo. E como eu mencionei, o caso foi concluído como morte acidental, mas ainda muitas pessoas acreditam que não, que realmente aconteceu um assassinato. Mas nesse caso, a autópsia fala que ela não tinha nenhum sinal de agressão. Realmente é um caso muito confuso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo algumas fontes e também os vídeos, as filmagens da Kenneka no hotel para vocês darem uma olhada. Eu não vou colocar nenhuma foto aqui porque eu acho desrespeitoso também. Me deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, se vocês acreditam que foi apenas um acidente mesmo, com algumas coincidências, não sei, ou se foi realmente um crime. E se vocês quiserem que eu conte algum outro caso, deixem aqui também nos comentários que eu gravo para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima!